Olá, estamos começando mais uma entrevista especial aqui na Altimob. Hoje nós estamos recebendo o Douglas Araújo, que é um dos sócios fundadores da Sharks Imobiliária. A gente vai falar bastante aqui de números, de resultado, de cultura de empresa. Só para você ter uma ideia, pega esse número: 1.232 bilhões em pouco mais de 2 anos de operação. É isso que a gente está falando aqui da Sharks. Seja bem-vindo aqui, Obrigado, Douglas. É um prazer te receber aqui na Altimob. obrigado, meu amigo. O trabalho de vocês é fantástico e para nós faz muito sentido poder dar essa entrevista aí e falar um pouco mais da nossa empresa, dos nossos números. Acho que vai ser muito bacana esse bate-papo. A Sharks faz parte da história da Altimob, né? A gente Faz já mesmo. divulgou muita coisa da Sharks quando vocês foram fazer esse movimento, né, de sair ali da Dão e montar a própria imobiliária, Uhum, contratações importantes que foi vocês mesmo. sempre fazem, expansão, novas unidades. A gente está sempre divulgando os Foi números muito da bom. Sharks. Já até recebi algumas críticas, assim, como assim a Sharks está comprando a Altimob, você só fala da Sharks, até isso a Teve uma gente já época que acho que a ouviu. gente meio que dominou um pouco dessa parte das contratações, né? Você brincou, Sim. vocês sem contratar, né, gente? Se não É, contratar, não tem o que falar, quem né? falava, "Ué, eles estão contratando, eu estou divulgando. Se é contratar, eu divulgo também, não tem nenhum problema." Mas é isso, acho que a gente pode começar falando de números, né? Eu falei aqui 1.232 bilhões de fevereiro de 2023 para cá. Justamente. Como que isso é possível? Cara, a gente até brinca entre nós, né? Superou muito as nossas expectativas, obviamente. A gente sabia da nossa condição, do nosso potencial, principalmente, do que a gente poderia fazer. Mas realmente, imaginar que no nosso primeiro ano de operação a gente já venderia 300 milhões, que foi algo extraordinário. Você tem uma ideia, a gente começou o ano falando que se a gente vendesse 100 milhões seria lindo, né? Tipo assim, já seria muito bom para abrir uma nova empresa de uma forma onde a gente não abriu no melhor lugar possível. A gente brincou, o lugar nos escolheu, né? Vamos dizer assim. A gente não construiu a nossa saída. Então, assim, pô, se fosse 100 milhões já estava lindo. E com muito entrega, com muito trabalho, a gente vendeu mais de 300 milhões no nosso primeiro ano, que foi realmente histórico. No segundo ano da nossa operação, aí já numa estrutura melhor, na nossa sede, no que a gente acreditava, no lugar que a gente gostava, já escolhido a dedo, feito do nosso jeito, com a nossa cara, a gente conseguiu vender mais de 600 milhões, então foi muito forte também. E esse ano a gente já está com mais de 350 milhões vendidos, né? Então, assim, inclusive esse mês tende a ser um mês de recorde lá na empresa. Agosto tem tudo para ser um mês extraordinário para nós. Então a gente está acreditando fielmente em números muito grandes para esse ano. Nossa super meta mesmo é 800 milhões no ano. E está muito plausível quando você pega os números ali, né, a gente sempre vai fazendo isso de forma mensal. Então está muito dentro do que a gente acredita para poder buscar realmente esses 800 milhões. É desafiador, mas, pô, mais de 1 bilhão e 250 milhões praticamente vendidos aí em 2 anos e 7 meses, 2 anos e 6 meses, realmente falar para nós lá atrás que iria ter esses números, acho que a gente meio que, como é que a gente pode falar? Acho que a Nem gente não vocês acreditaria, a acreditavam. gente não acreditaria. A gente poderia sonhar, mas acho que realmente falar, não, é plausível, acho que a gente não acharia naquele momento. O que hoje a gente vê que é total possível, com muito trabalho, com muito empenho, ter as pessoas certas do barco, ter as melhores pessoas no administrativo, ter os melhores corretores, melhores gestores, ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Na verdade, ajuda não, né? Faz com que isso seja possível, sem dúvida nenhuma. Eu estive lá na primeira sede de vocês, que era no Los Angeles, É, né? E era um espaço que vocês mesmos falaram, cara, não era isso que a gente não, queria, mas foi como a gente conseguiu começar. Hoje as duas unidades da Shark já são num padrão do jeito que do vocês jeito que a gente queriam, né? acredita e quer. Tanto a unidade ali do Flamboyant Park Business quanto a do setor Uhum. marista, né? E vocês investiram pesado também nessa Muito, cara. parte de estrutura, né? Lá na Virgem a gente fez do zero, né? Literalmente, lá era no osso mesmo. A gente locou lá e fez na época, gastamos uma grana considerável, vamos dizer assim, mas, cara, para cuidar do nosso principal cliente, que é o nosso corretor, né? A gente sempre Uhum. fala. Nosso principal cliente como imobiliário são os nossos corretores, são os nossos funcionários, são os nossos gestores, então a gente precisava de ter uma estrutura à altura. E a gente conseguiu fazer isso lá, ficou muito bonita. Do mesmo jeito, quando a gente foi abrir a Marista, abrir uma segunda unidade, eu falei, cara, não adianta a gente abrir com um padrão menor do que a gente já tem. Uhum. Graças a Deus a gente chegou num certo patamar, assim, padrão bom, então a gente não pode regredir. Então foi muito em cima disso. Hoje a Marista, pra vocês terem uma ideia, igual a gente brinca, o nosso sonho é se a gente tivesse começado, como os meninos estão começando lá hoje, né, o próprio Prandini, o Diogo, com uma estrutura daquela, podendo ter mais de 10 gestores, cabe hoje mais de 150 corretores sentados na empresa, então assim, é uma empresa para vender 300, 400, 500 milhões naquela estrutura tranquilamente, coisa que na época lá na Intense, não sei como que a gente conseguiu fazer 300 milhões, de verdade, porque a estrutura e tudo que tinha lá não era o que a gente imaginava. Pra vocês terem uma ideia, nós ficamos mais quase 15 dias sem internet. A cadeira lá sentava, despedaçava os pés da cadeira, a gente brinca. Então, assim, os gestores foram muito,
muito parceiros, os corretores também, eles entenderam que era um momento, que seria um período curto, que a gente passaria por algumas situações que a gente não queria, e com certeza com o carro andando ali, a gente trocaria as rodas e os pneus e faria o negócio acontecer. Foi o que a gente conseguiu, graças a Deus. Tem um movimento que vocês fazem que eu acho bem interessante, a Sharks está trazendo muita gente para o mercado imobiliário, né? Pessoas que são de outros mercados. Fora do mercado, né? E que acabam conhecendo a história de vocês ali, sua, do Pedro Isaac e do Rodrigo Santana, entendendo como que esse mercado pode transformar verdadeiramente a vida das pessoas, né? Você divulgou agora recentemente, você acabou de comprar uma Porsche. E eu fiquei feliz por você, mas obrigado. Daqui a pouco a gente vai falar de como foi o seu início, né? Tá bom. Porque as pessoas acham que, Douglas sempre teve uma vida boa, sempre foi fácil, sempre foi tranquilo. E não é assim, a gente sabe. E vocês, contando a história de vocês, conseguem trazer muita gente para o mercado através de um projeto que vocês têm lá na Sharks, né? Cara, isso foi muito bom. Foi uma ideia do nosso RH, assim, da Andressa. Ela chegou na gente e falou, cara, acho que a gente tinha que realmente contar mais sobre vocês. Acho que tem, talvez, muita gente que está aqui dentro da própria Sharks talvez não conhece na íntegra a história de vocês, não sabe como que é. Eu acho que isso realmente geraria muita conexão. E aí foi quando a gente teve a ideia de criar uma mentoria, né, Os Segredos do Corretor de Sucesso, no intuito de, primeiro, ser um evento realmente focado para mostrar a nossa história, contar a cultura da nossa empresa, principalmente, os números da nossa empresa e obviamente, contar a nossa trajetória, o que a gente teve que fazer para chegar onde a gente está hoje, mostrar que é possível, porque não tem nenhum alienígena ali, não tem ninguém fora de série, é pessoas realmente comprometidas, que trabalharam, que buscaram evolução e que chegaram onde chegaram. E foi muito bom. Nosso primeiro evento que a gente fez, cara, assim, a gente não imaginava. As meninas têm todo um processo, as pessoas se cadastram, caem dentro de um grupo de WhatsApp, onde elas vão alimentando essas pessoas ali de informação, mandando as pílulas, mandando as coisas, organizando pro dia. E foi muito bom. A gente já chegou, eu até pedi para ela me mandar os números, eu não sei se ela chegou a me mandar aqui, mas são assustadores, assim. Ela me mandou aqui, ó. Primeira edição, pra você ter uma ideia, teve 78 pessoas presentes, onde nós contratamos 26 pessoas, desses 78 pessoas que estiveram presentes. Na segunda edição nós tivemos 42 pessoas presentes, contratamos 26 pessoas. E nessa última agora tivemos 51 pessoas presentes, contratamos 24 pessoas desses eventos, né? Fora que é um evento que muitas vezes o próprio gestor convida um conhecido, né? Muita gente chega pela própria internet. Então, assim, foi muito bom, porque as pessoas, primeiro, geram essa conexão, geram essa proximidade, entende da nossa história, principalmente, vê que é possível, ali nós não mentimos números, nunca foi, você sabe muito bem, desde o início, nunca mentimos números, nunca deixamos de expor nossos números, nunca deixamos de contar a verdade, então ali é da mesma maneira, a gente conta exatamente o que a gente fez na nossa trajetória e também o que a gente fez dentro da própria Sharks, e aí muitas vezes as pessoas geram essa conexão, entendem que talvez esteja num momento parecido com o nosso, que a gente esteve lá atrás, que de repente quer vir para esse mercado, a gente mostra também as dificuldades, a gente não mostra ali só igual muita gente faz, né? Não, é isso aqui, não, a gente não mostra... É morango justamente com Nutella, né? Pô, se o cara realmente também não trabalhar, não fizer igual, eu deixo muito claro lá na minha história, né? Minhas primeiras vendas, meus 3 primeiros anos de corretagem foi literalmente fazendo tenda, cara, pirata. Comecei muito novo no mercado, não tinha relacionamento nenhum e muito menos credibilidade dentro da minha família. Então, vender para parente, eu fui vender depois de quase 4 anos de mercado imobiliário, 3 anos de mercado imobiliário. Então, realmente não é fácil. Obviamente pode ser mais fácil para um ou outros, talvez tem pessoas que já são, né, melhores, já são mais formadores de opinião, talvez em outras coisas que fazem, são bem relacionados, quando vem para o mercado imobiliário e sabe usar isso, que é uma das coisas que a gente mais explora na Sharks, ensinar o corretor a trabalhar o relacionamento. A maioria das imobiliárias tem medo disso, né, porque acha que o corretor vai começar a enxergar, nossa, mas a imobiliária não é mais importante para mim. Lá na Sharks a gente tem zero receio em ensinar o corretor a fazer isso mesmo. Se ele amanhã pensa isso, paciência, mas ele não está ali só por isso, ele está ali por outras questões, pelo ambiente, por poder realmente ter espelho na mão, por poder ter os melhores produtos, ter as melhores informações, as melhores estratégias. Então a gente não tem receio nenhum de ensinar o nosso corretor realmente a trabalhar relacionamento. Não à toa, a maioria dos nossos corretores são muito bem sucedidos em relação a isso. Isso é isso, cara, assim. E aí o evento foi um sucesso. A gente realmente não acreditava, já estamos indo para a 4ª edição, inclusive essa próxima edição vai ser uma edição especial. Até deixo o convite aqui para quem quiser conhecer um pouco mais da nossa história, conhecer um pouco mais da Sharks também. Pode estar entrando em contato com o nosso RH para poder fazer seu cadastro e participar lá desse evento, que vai ser muito bacana de receber na nossa casa. E vocês criaram uma tendência, né? Porque tem gente fazendo o mesmo que vocês fizeram aí também, né? E a gente até fala, em qualquer mercado, acho que no mercado imobiliário não é diferente. Nada se cria, tudo se copia, né? Você faz algo que dá certo, alguém vê e amanhã já tá. E aí, inclusive, muitas vezes é com o mesmo nome. Às vezes você também
pega alguma ideia legal Sem de algum dúvida, lugar, sem dúvida. adapta para a sua realidade e faz. Sem dúvida. Eu até considero isso um elogio. É uma forma de falar assim, não, o que você fez foi bom, então eu vou copiar. A gente tem uma máxima lá dentro da nossa empresa que enquanto nós estivermos sendo copiados, está tudo certo. O errado vai ser quando a gente passar a ter que copiar. Sim. Porque a gente, igual você falou, a gente olha sim, mas, cara, engraçado que a gente não olha muito para dentro do mercado imobiliário, você acredita? Nossa forma, a gente olha para outros mercados. Uma empresa que a gente inspira muito é a própria G4. Inclusive, nós fomos os pioneiros em fazer um curso com eles, depois que nós fizemos, virou febre no mercado imobiliário, todo mundo foi fazer. Mas a gente olha muito para eles, olha muito para dentro da CIMED, né? A gente gosta muito da pegada do João Adib ali, da maneira com que o time tem esse engajamento, essa cultura forte, de realmente o sentimento de pertencimento ali para a empresa, de fazer o melhor. Então a gente olha muito, por incrível que pareça, a gente não busca muita coisa no próprio mercado imobiliário, cara, a gente busca muito fora. E óbvio, vamos ser hipócritas, uma coisa ou outra que tem dentro do próprio mercado e que a gente vê que está fazendo sentido, que está sendo legal, que foi bacana, a gente vai adaptando, vai fazendo. Somos uma empresa com mentalidade jovem, isso é a verdade, independente de idade, alguma coisa, mentalidade jovem, a gente aceita a mudança muito rápido. Não temos problema nenhum em aceitar a mudança e muitas vezes em ter que mudar e nem ser o dono da razão. A gente, toda reunião nossa segunda-feira ali com os gestores, toda vez a gente sai com alguma coisa, algum insight que, não, a gente não estava vendo dessa maneira e é verdade. Vamos mudar para cá, vamos fazer isso. Então a gente tem muita troca. E essas trocas ajudam a tomar essas decisões mais importantes e mudar o barco rápido. Não é um Titanic, sabe? A empresa hoje é gigante, muito grande, os números falam, mas não é aquele negócio que para tomar uma decisão tem que passar, a hora que você vê, já passou 3, 4 meses, você já comeu bola e perdeu o time ali daquele negócio. Então são decisões importantes, mas tomadas em 1, 2 dias. A gente já vai adaptando o curso ali para fazer o negócio acontecer. Falando sobre essa questão ainda de contratações, vocês têm a mentoria Segredo do Corretor de Sucesso e eu vejo que vocês também têm uma postura um tanto agressiva também de buscar quem já está no mercado imobiliário. A Sharks talvez seja a imobiliária que a gente divulga que mais está contratando gente o tempo todo, né? Então, seja gestor, seja corretor, isso parte de vocês, diretores, de vocês fundadores, assim, não, vamos conversar com fulano, vamos trazer o fulano para cá? Vocês têm essa responsabilidade? É uma das funções que vocês têm, é trazer novos gestores, novas pessoas para a equipe? Sem dúvida, acho que essa parte de contratação a gente nunca vai sair do front, é igual a gente sempre fala, não tem como e faz parte de um papel de um líder, faz parte de um papel de um grande gestor, de um grande diretor, não importa. Então sim, a gente tem, nessa parte, obviamente que a gente não consegue sentar com todo mundo, falar com todo mundo, mas a gente não é muito de terceirizar, a gente muitas vezes parte por nós mesmos, vamos lá atrás, conversamos. Falo de pessoas que já são do próprio mercado imobiliário, né? Então, é natural. A gente sempre fala, mas muitas vezes, cara, por incrível que pareça também, tem uma contrapartida. Tem muitas vezes de nós termos buscados também, sabe? De a pessoa, eu queria tomar um café com vocês, entender um pouco melhor como funciona a empresa. Isso é muito bom. Mostra que a gente está sendo bem visto, mostra que as pessoas hoje somos bem falados, né? Até porque você chega em qualquer incorporador, não tem o que falar da Sharks. Em tudo, em questão de processo, em questão de respeito com eles, em questão de não fazer nada de errado, que é um dos nossos pilares também, então... É natural, mas hoje a gente não terceiriza isso, nós gostamos disso, inclusive os 3 fazem muito bem feito, hoje também os meninos da Marícia também fazem de uma forma muito bem feita, que é realmente ter esse momento para poder buscar novas pessoas, para poder estar fortalecendo o time, não acomodar no que a gente já tem, por mais que seja muito bom, mas a gente sempre está em busca de bons profissionais, e a empresa só cresce dessa maneira, não tem como. E a gente não tem problema nenhum em trabalhar com os bons, com os melhores, a gente não tem zero receio com isso. A gente quer, na verdade, que os melhores estejam do nosso lado. Bacana. Você falou sobre não fazer nada de errado, de dar o resultado, de ser parceiro do incorporador, e eu acho que isso, obviamente, faz parte da cultura da Sharks, né? Mas o que você considera, assim, que são os principais diferenciais nessa questão da cultura da Sharks? Que quem está ali absorve isso e, às vezes, não quer sair de lá justamente por conta dessa cultura. Cara, acho que o principal, de verdade, é o ambiente, é o clima. É unânime, assim, todo mundo que chega na Sharks fala, é um clima leve, é um clima de prosperidade mesmo, é um lugar onde que as pessoas entram e queiram estar. A gente sempre fala que nosso maior diferencial seria construir um lugar onde as pessoas saiam de casa querendo ir para lá. Não seja tipo, nossa, eu tô indo trabalhar, nossa, eu tô indo para Sharks, nossa, eu tô indo para tal lugar. É muito ruim ter um ambiente pesado. Então hoje, você tem uma ideia, cara, hoje os melhores amigos são os próprios gestores entre eles, isso para nós a gente fica muito feliz. A gente lá, pra vocês terem uma ideia, é a coisa mais normal do mundo, um gestor viajar e o outro gestor que muitas vezes divide baia ou tá de frente, cuidar da equipe do outro. Pô, que imobiliário que você vê isso hoje, de verdade, sem rivalidade.
tem a rivalidade gostosa, que é a rivalidade de brincadeira ali, pô, vou vender mais, e quando é aquele dia de passar a meta, aquelas coisas, que é muito bom. Mas, cara, onde você vê isso? Um gestor cuidando da equipe do outro, literalmente sem cobrar nada. Aí você vai perguntar se fez 50, fez coisa, zero. O cara cuida do negócio, faz a venda, proporciona isso. Aí se o outro gestor quer passar alguma coisa. Mas, não, sabe, assim, é um ambiente que a gente, graças a Deus, a gente conseguiu construir aquilo que a gente acreditava. Que era um dos nossos grandes pilares. Ter um ambiente gostoso, um ambiente prazeroso, mas nunca abrindo mão da alta performance. Então hoje, por mais que um ambiente leve, um ambiente bom, um ambiente prazeroso, é um ambiente de alta performance, é um ambiente de resultado. É um ambiente onde as pessoas estão ali, elas fomentam o negócio o tempo inteiro. Isso faz muita diferença. Que foi o que fez a gente construir a Sharks e chegar nos números que a gente chegou. É um ambiente que as pessoas querem estar lá, que vão para lá e ao mesmo tempo que proporciona negócio, que proporciona venda. Então, e sempre no fio do bigode que a gente brinca lá. Nunca fizemos nada, nunca precisamos fazer nada de errado, nunca mudamos uma conversa. Tudo lá dentro da Sharks funciona por meritocracia. Então é muito claro de tudo. Tudo que você imaginar é muito claro. O gestor nosso sabe literalmente tudo que acontece dentro da empresa. Percentual, até os percentuais de comissionamentos, do que cabe a nós, do que cabe a... É aberto para todo mundo. Não tem mimimi, não tem conversa fiada, não tem outra coisa. Igual agora, chega num lançamento desse que a gente tem mais de 200 Pix, vamos dizer assim, de forma geral. Tá 100% às claras. A planilha já foi apresentada para o gestor hoje, pra você ter uma ideia, ontem, na reunião de gestores. Todos os gestores já estão sabendo exatamente a fila que está, a maneira que está. É uma planilha compartilhada, uma planilha que todo mundo sabe o que tem que estar acontecendo o tempo todo, não tem costa quente, não tem um jeitinho. Então isso faz com que a empresa seja levada a sério e consequentemente, as pessoas valorizem, né? A transparência. Então, a transparência. Né? E, cara, processo. A Sharks é uma empresa que investe muito em processo. Então o corretor tá lá, hoje você tem uma ideia, a revenda nossa, cara, que é algo até, que a gente tinha até que explorar mais, falar mais, porque era uma grande dor nossa quando a gente teve em outras imobiliárias. Revenda nossa acontece em 2 horas. Quem faz parceria com a gente fica de cara. E não é um contrato Ctrl-C, Ctrl-V, não. É um advogado o tempo inteiro dentro do grupo da revenda. Literalmente fazendo o que for necessário para fazer. Então, assim, é uma coisa que, pô, onde você vê isso hoje em dia, né? Você tem um formulário que você entrega toda a documentação, a advogada te entrega um contrato com todas as particularidades que a gente sabe que a revenda tem em 2 horas. De uma extrema qualidade, assim, de ser elogiada por desembargador. A gente fez um negócio recentemente com o desembargador e falou, cara, o melhor contrato que eu já vi dentro do mercado imobiliário. Parabéns para vocês. Não à toa, agora falando, no mercado, quando vai fazer revenda com a gente hoje, você tem uma ideia, eles pedem para que o contrato seja feito por nós. E é um custo da Sharks. A gente não terceiriza esse custo também. A gente não terceiriza esse custo para o parceiro, a gente não terceiriza esse custo para o nosso corretor. É um custo da Sharks. É nós que pagamos as nossas advogadas. Então isso é um grande diferencial também. E parte do processo, como eu te falei, lançamento, o nosso negócio flui tão bem que, pô, tem gestor que consegue fazer 30, 40 vendas em um único mês. Pensa, se não tivesse qualidade em processo, não tivesse investimento nisso, o cara ia ficar louco. Ia pipinar a cabeça, né? Então, o processo tem que facilitar. O processo tem que facilitar, justamente. Ele não pode ser moroso, né? É o que a gente mais valoriza lá e, graças a Deus, vem dando muito certo. Mas se fosse para realmente, assim, ter Fala, Douglas, o principal, cara, ambiente. A gente tem um ambiente muito, muito gostoso, um ambiente muito bom. Não à toa as festas nossas são as mais faladas, né? Mas festejar com resultado é bom demais. Você festejar porque você conseguiu alcançar uma meta, aí para nós faz sentido. Tanto que hoje na Sharks, para ter festa, é em cima de meta, é em cima de resultado. E aí é bom demais. Você poder comemorar um resultado que você alcançou, tem nada melhor. Inclusive o Sharks, temos que bater o recorde esse mês para buscar uma nova festa para nós. No mês de agosto, provavelmente vai, né? Por favor, tem que ir. Outra coisa, você falou sobre lançamento e revenda. Como que é essa divisão em relação a percentuais? O lançamento tem um percentual maior do que a revenda? Tem. Como que é isso? Até tinha pedido pro meu financeiro aqui, deixa eu até falar com exatidão para você ter uma ideia melhor dos números hoje. Né? Vou falar do geral, que acho que fica mais fácil. Então, assim, Sim. Até então a gente está com 1 bilhão, gosto de falar, 1 bilhão 232 milhões vendidos, muito forte. Desse VGV, 71% hoje é lançamento e 29% revenda. Mas são mais de 355 milhões vendidos na revenda, pra você ter uma ideia. Acho que pouquíssimas imobiliárias, eu acho que talvez de verdade, eu não conheço, de revenda, falo de revenda raiz, revenda. Nós não, o remanescente a gente trata como lançamento, só pra você entender. Tudo que tá na mão de construtora, tudo que tá na mão de construtora, para nós é como lançamento. Sim. A gente divide lá só como lançamento e revenda. Não tem esse lançamento, remanescente, não. Aqui a gente tá falando de revenda raiz, revenda com vendedor, captador, aquelas coisas. São 355 milhões, são mais de 459 vendas, cara. Ticket médio nosso hoje de 773 mil reais. E de lançamento, 876 milhões vendidos de lançamento, são mais de 1.009 negócios feitos, pra você ter uma ideia. Ticket médio nosso de 868 mil no lançamento
E um número que eu gosto mais de falar, cara, é o número de corretores positivados, pra você ter uma ideia. Hoje, pra você ter uma ideia, a Sharks, de forma geral, temos 244 corretores. De todos os nossos corretores, a gente tem, que obviamente tem entradas, saídas, a gente teve mais de 234 corretores que venderam no lançamento e mais de 180 corretores que venderam revenda. Então, assim, literalmente é muito difícil do cara entrar na Sharks e de alguma maneira não Sair sem concluir vender. fazer um negócio, não ter feito um negócio, sabe? Era o nosso sonho, né? A gente sabe que, infelizmente, algumas das vezes não acontece dessa maneira, mas lá o que a gente mais preza é que todo mundo realmente não seja um número construído por uma, duas pessoas, seja um número construído pelo time mesmo, né? Como um todo. Bacana. Outra coisa que geralmente está vinculada à Sharks são vendas expressivas, né? Aqueles imóveis de milhões, imóveis mais raros, mais específicos. A gente teve a cobertura agora do Legítimo, Do né? Legítimo. Com a Fabrícia. Teve, na verdade, as duas. City 23 também, né? A do Autêntico também foi a Fabrícia? Não, ela vendeu o Autêntico menor, né? Ela vendeu as duas coberturas do Autêntico, né? Ela vendeu as duas coberturas do Autêntico e a do Legítimo foi o tipo. Foi o verdade. Da tipo. E vendeu o City 23. City 23, vendemos. City Park. Vendemos muito agora também o Pinifarina, né? O Corporate. Venderam algumas lajes por aí também. Vendemos muito também o primeiro Pinifarina, né? O Infinity. Cara, é relacionamento, como a gente falou. Saber de uma maneira inteligente, mas com credibilidade, explorar o relacionamento. Então, mérito dos nossos corretores, obviamente, também, né? Muito bem relacionados. O da Fabrícia é uma história muito bacana, porque foi uma cliente que ela conheceu dentro do elevador com um crachá. Então, a cliente viu ela ali com um crachá, perguntou sobre algum negócio, ela começou a conversar com essa cliente. Hoje ela construiu um relacionamento tão bacana com essa cliente, você tem uma ideia, de ter convites para coisas pessoais da cliente mesmo. Aniversário da filha agora recentemente que teve, de 15 anos, ela presente. E ela se tornou realmente uma consultora mesmo dessa cliente, sabe assim? É uma cliente que compra muito conosco, confia muito no nosso trabalho, obviamente no trabalho dela e do Clóvis como gestor. E isso pra gente fica muito feliz. E não só elas, né? A gente tem, graças a Deus, hoje, muitos clientes formadores de opinião, pessoas muito fortes no mercado, que compram e indicam muito a Sharks, sabe? Por questão disso, de clareza, de processo, de não fazer nada literalmente errado. A Sharks não tem um processo nas costas. Pensa com tanto de negócio que a gente já fechou. A gente contabilizar ali, dá mais de 1.400 negócios feitos de forma geral, e a Sharks, para não falar que nunca teve uma desavença, um problema, nunca descumpriu nada do que cabia a nós. Então, a gente fica muito feliz com isso, sabe? É uma coisa que a gente dá muito valor. Sim. De cumprir com o que cabe a nós, né? Do que nós temos que fazer. Sem dúvida. E vocês têm a ideia de ter mais unidades em Goiânia? Hoje são duas, né? Do Marista e do Jardim Goiás. Vocês têm a ideia de ter outras unidades da Sharks espalhadas pela cidade? Sem dúvida. É uma coisa que a gente sim acredita que tem espaço, principalmente para boas imobiliárias, bons profissionais. A gente tem muita cultura, né, de crescer junto, de crescer dentro da própria Sharks. Então, sem dúvida nenhuma, a gente já tem hoje muito bons nomes internamente, bons gestores que têm total condição de ser nossos novos sócios, diretores. Porque na Sharks realmente a gente abre de uma forma, não é uma sociedade de 1%, 2%, é uma sociedade real, uma sociedade, né, o cara é dono de 49%, vamos dizer assim. A gente sempre tenta subir duplas, né, para poder facilitar o barco ali, para ficar de uma forma mais fácil. Então, a gente tem sim intenções de abrir novas, obviamente que tudo depende de momento de mercado, números, né? A gente alcançar o que a gente acredita com o que a gente já tem hoje para poder não abrir por abrir, a gente nunca vai fazer isso. A gente não tem intenção de abrir lojinha, de abrir loja para 5, 10, não. Sempre dentro a gente tem uma conversa entre nós que para abrir uma nova Sharks tem que ser uma operação para vender no mínimo 300 milhões. Poder chegar a 300, 400 milhões em uma única operação. Então, para isso, no ano. Então, para isso, a gente sempre pensa o quê? Cara, tem que ter no mínimo 10 lugares para gestores, tem que ter pelo menos lugar para caber no mínimo 100 corretores sentados. Então, não dá para ir ali e abrir um negocinho de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados e falar, não, tá aí, ó, toma para você essa Sharks. Se é diretor agora, sócio, para poder subir o cara ou dar nomenclatura para as pessoas. Não é o que a gente acredita. A gente realmente quer abrir empresas, né? Coisas mais robustas. E do mesmo jeito também a gente está agora com um projeto muito forte, novo, para o econômico, que a gente vem explorando muito, acreditando muito. Eu falo que depois, obviamente, que depois que casei com a Ana Flávia, mudou muito a minha concepção. Ela é especializada no econômico. Ela realmente, assim, hoje a nível nacional, cara, de verdade, ela é referência a nível nacional. Acho que em números, o número dela é assustador. Assim, acho que são mais de, depois eu posso pegar lá certinho, mas se eu não me engano, mais de 1.000 negócios que ela já fez como corretora mesmo,
pessoa, vamos dizer ali, com um cliente. Ela à frente do negócio. Ela à frente do negócio, não tô falando de gestão, de empresa, dela. Ela, pessoa sozinha. É assustador, ela entende muito. Então, assim, cara, eu comecei a abrir mais os olhos para isso. Ela começou a abrir mais meus olhos para isso, que é realmente um mercado muito forte. É um mercado que, quando você se torna especialista, faz muita grana. A gente nem imagina, na verdade, o que pode ser feito. E aí a gente começou, sim, a abrir um pouco mais os olhos para isso, começamos a criar um projeto para isso, já tem um tempinho, já tem uns 6, 7 meses que a gente vem já maturando melhor, fazendo, tendo a pessoa certa ali para poder conduzir esse projeto. Hoje está na mão da Laricinha lá conosco, então a gente subiu ela agora para gestão, para realmente ela começar a contratar mais corretores, trazer mais gestores, formar um departamento ainda dentro da própria Sharks ali, para que depois abra uma empresa realmente focada no segmento econômico, voltado no Minha Casa Minha Vida, que a gente acredita muito nisso, não só nós, né? A gente está vendo esse movimento aí de forma geral das construtoras, realmente vindo um pouco mais para esse lado agora, e a gente viu que é um mercado que a gente pode sim ter uma boa fatia dele, uma grande fatia dele, com pessoas boas, né? Bacana. Então a gente está vindo também com esse projeto muito forte aí. E você falou sobre, claro que tudo vai depender do momento do mercado e tudo mais. Como é que vocês estão vendo esse ano de 2025? Bom, a gente até fala lá entre nós que foi um ano, não tá sendo ruim de forma alguma. Esse ano, igual eu falei, a gente está com a expectativa de fechar 800 milhões esse ano. Seria o nosso melhor ano ainda de operação. Mas é um ano que a gente percebeu que tem que ser feito mais. Não adianta, a gente até falou lá, vai ser um ano que trabalhar mais para talvez ter o mesmo resultado. Isso ficou muito claro entre nós e desde o início do ano a gente deixou isso muito claro com os nossos gestores. Que era um ano que o gestor talvez teria que fazer mais, teria que estar mais presente nos atendimentos, teria que estar mais junto com o seu corretor. Da mesma forma, o corretor, se o cara fazia 10 ligações, o cara vai ter que passar a fazer 20, 30. Se o cara fazia uma ação por semana, o cara vai ter que passar a fazer 2, 3. Se o cara, o cara é um cara do digital, ele fazia 1, 2 vídeos por semana, talvez ele tenha que fazer mais. Então, assim, a gente percebeu que seria um ano de mais trabalho. Que a gente teria que trabalhar mais para vender talvez o mesmo tanto. Mas uma coisa que diferenciou a Sharks, cara, nesse ano, que a gente percebe, não só esse ano, dentro da nossa trajetória, é a estratégia. A Sharks, graças a Deus, a gente não entra em qualquer lançamento, a gente não entra porque o incorporador foi lá e prometeu dar 200 mil para nós, 300 mil para nós, se ele foi lá e prometeu um negócio diferente. Não, a gente entra no que a gente acredita que o nosso corretor vai vender. A gente não tem rabo preso, graças a Deus, com ninguém. A gente tem literalmente o quê? Estratégia. E aí isso é muito claro com o próprio incorporador. Amigo, esse projeto seu faz total sentido para nós da Sharks. Aí a gente entra com realmente um peso muito maior. E isso para nós fez muita diferença dentro da nossa estratégia, né? Não à toa, você pode ver os números, quase todos os lançamentos que a Sharks realmente entra de cabeça, é muito difícil a gente não estar entre os 3 principais ou a maioria, inclusive, como campeões de venda. Independente se a gente é lançador como bandeira, porque não é muito um foco da Sharks, ser plantonista, ser essas coisas, para nós não faz diferença. O que a gente precisa é que as regras do jogo estejam claras e que a gente possa participar com ela de forma meritocrática. Toda vez que a gente vai para algum projeto que é meritocrático, cara, é muito difícil da gente não ser o campeão de vendas e não vender bem um projeto que a gente acredita, né? Num projeto que a gente realmente compra a ideia dele. Então isso faz muita diferença. Fez muita diferença para nós durante nossa trajetória e tudo, mas esse ano vem fazendo ainda mais. Esse ano, mesmo com tudo desafiador, você poder vender mais de 120 unidades em um lançamento, ter mais de 100 passas para um projeto que nem teve meet ainda, ou que acabou de ter o meeting, na verdade. Então, assim, a gente percebeu que trabalhar com antecedência em bons projetos, e principalmente projetos líquidos, que faça sentido para o nosso time, antes de fazer sentido para nós, que faça sentido para o nosso time, que o nosso corretor leve dinheiro para casa, que o nosso gestor ganhe dinheiro, aí a gente percebeu que era o caminho certo a se seguir. Não dá para abraçar o mundo. De forma alguma, cara. Ainda mais no nosso mercado. Com tanto de não lançamento adianta. que a gente tá tendo, se você for Não colocar adianta. em todos, você não fala. Esquece, você vira pato. Aí você vai lá, beleza, você não é relevante para nenhum incorporador, você não é relevante para ninguém, você vende 5 em um, 5 em outro, aí no final das contas não foi bom nem para você, não foi bom para o incorporador, não foi bom para o corretor, não foi bom para ninguém. Então não faz muito sentido. E como estão os planos para 2026? Já dá para pensar nisso ou vocês estão muito focados ainda nesse segundo semestre? Cara, muito focado nesse semestre, de verdade, a gente acho que tem muito para entregar esse ano, mas obviamente que a gente tem essa expectativa de fechar o ano muito bem, né, poder abrir uma nova empresa o ano que vem, sem dúvida nenhuma, abrir uma nova Sharks, poder estruturar melhor também essa parte do econômico, como a gente falou para você, é um projeto que a gente está acreditando muito, que a gente quer dar muita ênfase, que a gente quer realmente trazer pessoas boas. Inclusive fica aqui também o convite, né, para quem é corretor do econômico aí, que realmente queira vir para uma empresa de cultura forte, que tem uma empresa que realmente consolidada, que vai ter as melhores parcerias. Fica o convite, sem dúvida nenhuma, a gente está precisando de pessoas boas para a gente poder crescer esse departamento e ser relevante também no econômico, a gente vai ser, sem dúvida nenhuma. Então, cara, é muito isso, não tem muito, tipo assim, 2026 é fortalecer ainda mais a Jardim Goiás, fortalecer ainda mais a Marista,
vir com essa estrutura para abrir uma nova empresa, né? Porque a gente tem hoje, como eu falei, pessoas muito boas internas que com toda certeza têm totais potenciais de ser nossos sócios, diretores, fortalecer mais o econômico, pra gente, sem dúvida nenhuma, em 2026 a gente deve romper a barreira de 1 bi com muita clareza, assim, sabe? É o que a gente acredita muito forte. Outro assunto aqui que sempre, de alguma forma, está ligado a vocês é porque tanto você, quanto Santana, quanto Pedro Isaac eram diretores da Adão quando decidiram sair para montar a Sharks. E a gente sabe que, juridicamente, isso gerou algumas demandas e tudo mais. Como que está esse estágio? Juridicamente, como é que ficou essa questão de vocês saíram e montaram a operação de vocês? Cara, graças a Deus, assim, é uma etapa vencida. Tanto que a gente nunca veio a público, não fizemos vídeo, não fizemos nada, não como é que eu posso falar? Fizemos firula, ou fizemos barulho, alarde em cima de um negócio, em cima dessa parte. A gente é muito grato a Adão, os três somos muito gratos, à empresa Adão, somos muito gratos ao Adão, né, como pessoa, ao Murilo, na época como nosso CEO. Foram, enriqueceram muito nós como profissionais. A gente sentiu que era o nosso momento, sentimos que, a gente queria dar um passo maior, a gente queria realmente ter as nossas tomadas de decisões, ter as nossas decisões, ter uma empresa que fosse gerida por nós, pelo nosso modelo, pelo que a gente acreditava como empresa. Foi quando a gente tomou essa decisão realmente de sair, mas uma etapa mais do que vencida, né, já com acordo, tudo bonito, tudo certinho, tanto bom para eles quanto bom para nós, não tem nenhum tipo de fadiga. Não à toa a gente hoje está trabalhando um produto que é deles, né, tipo assim, né, da Souza Andrade, onde o Murilo também toca ali à frente, junto com o Adão. E a gente está muito feliz com a parceria ali. Então, acho que é mais do que águas passadas, vamos dizer assim, mas que serviu muito para ambos, eu acredito eu, e que hoje tem, como é que eu posso falar? Não é o respeito. Acho que realmente consolidou o respeito entre nós e está tudo certo. Do que se trata ao lado profissional, a gente tem muito ainda para entregar com eles e vice-versa. No fim das contas, eu acabei de pensar nisso aqui, a gente não falou sobre isso antes, mas no fim das contas, sair da operação da Adão, montar a operação de vocês, do jeito de vocês, seguindo o que vocês consideram que é o certo, acabou trazendo resultado para a Souza Andrade de toda forma, né? Porque vocês focaram ali, então muito fortes no Fazenda Lumiar que vão ter agora, provavelmente estreita ainda mais essa relação, mesmo não estando diretamente na Adão, vocês estão de alguma forma ali trazendo resultado para a mesma família, né? Vamos colocar assim, para o mesmo grupo. Justamente. Então... E, igual você falou, né, nesse mercado nosso, cara, se tem uma coisa que a gente tem muito claro lá entre nós, que a gente não quer ter nenhum tipo de fadiga com ninguém, essa é a verdade, assim, a gente não precisa disso, nunca precisou, a gente não quer nenhum tipo de figuinha, e muitas vezes quem constrói é sem o nosso consentimento, porque nós mesmos, a gente é muito da paz, os três ali. Não acrescentem nada. Não, pra nós não. O que a gente quer, na verdade, é fazer o nosso de uma forma muito bem feita, e que a Sharks cada vez mais se torne referência a nível nacional. Bacana. E o que você vê como as maiores semelhanças e as maiores diferenças entre você, o Santana e o Pedro? Porque eu acho que é muito importante você ter divergências, você ter diferenças com o seu sócio, mas também tem alguns pontos que se não pensar igual, o negócio não funciona, né? O que você considera que vocês têm mais em comum e o mais diferente? Cara, o perfil meu e do Pedro é mais parecido. Nós somos mais... Como é que eu posso falar para você? Mais quentes, mais incisivos, mais impulsivos, vamos dizer assim, né? E o Santana já é mais... ele é um cara mais racional. Ele é um cara que mais metódico, no bom sentido, assim, né? Mais racional. Isso é muito bom, tem um balanço muito bom. E algo importante que a gente tem entre nós, na nossa sociedade, é que, como somos três, sempre que dois tomem uma decisão, o outro... de alguma maneira acata. E isso, cara, graças a Deus flui muito bem. Porque muitas das vezes supondo o Pedro e o Santana topando uma coisa ou acreditando em um negócio, e eu não tem problema, graças a Deus a grande maioria é unânime entre os três. Mas quando não é, como tem essa questão, então a gente não tem briga, não tem desavença, a gente até brinca, cara, que sociedade é essa que, 3 anos praticamente de sociedade, e a gente não tem, falar assim, realmente teve rixa, briga de dormir. Não quero olhar na cara do Santana amanhã, não quero olhar na cara do Pedro. Graças a Deus a gente nunca teve isso, a gente sempre cuidamos muito bem dos nossos negócios, sempre entramos em acordo de uma maneira pacífica, de uma maneira boa, de uma maneira leve, e acho que faz total diferença, cara, porque isso reflete até pro nosso time.
Então, essa amizade que tem entre nós três, esse respeito que tem entre nós três, reflete para o nosso time como um todo. E graças a Deus, a gente nunca teve que destratar ninguém dentro da nossa empresa, a gente nunca teve que bater boca com o corretor, gestor ou com qualquer outra pessoa, a gente nunca bateu boca entre nós na frente de outras pessoas para justamente não essa questão do respeito, de perder esse respeito. Mas você falou de semelhança, assim, eu acho que é muito isso, eu acho que a gente tem sim semelhanças, acho que ambos são muito trabalhadores, ambos têm uma história muito bonita no mercado imobiliário, acho que tem essa conexão de realmente de ser uma história de sucesso mesmo, de trajetória em tudo que a gente teve que passar. A gente tem muito essa gratidão entre nós, né, porque lá atrás o Pedro foi como diretor, que subiu o Santana como gestor, que consequentemente me contratou na época depois para Adão, e que a gente fez, né, na época a Intense ser muito forte. O Santana depois vem para a Intense para que nós fôssemos diretores juntos, e a gente nunca perdeu essa troca com o Pedro quando o Pedro foi para São Paulo. A gente sempre manteve um grupo entre nós três, então a gente tinha muita troca, muita conversa entre nós. Então assim, essa amizade ela veio fortalecendo. Não à toa nasceu uma empresa linda dessa amizade de nós três, e acho que esse respeito, cara, faz muita diferença, de verdade, assim, saber respeitar as diferenças um do outro. Sim. Saber que talvez daquele momento ali, tanto que hoje é realmente um casamento, a gente sabe quando o outro não tá bem, você tem uma ideia, assim, é nítido. Irmão, hoje você não tá bem, aconteceu alguma coisa, tá precisando de alguma coisa, quer que faz? Aí a gente evita de talvez falar ali para, né, não botar numa situação mais ruim, então cara, a gente é muito satisfeito assim, com a nossa amizade, com a nossa sociedade e com a maneira com que a gente toca e lida do nosso negócio. Tem muita clareza entre nós três, muito respeito entre os três. E eu te falei, isso reflete pro time. Nossa administrativa, pra você ter uma ideia, cara, a gente nunca teve praticamente desligamento, cara, do nosso administrativo, das pessoas que estão ali conosco no dia a dia. São pessoas que estão crescendo conosco, a gente é tão feliz ali de ver pessoas que antes ganhavam R$1.000, R$2.000, ganhando 6, 7, 8 mil reais hoje com a gente, mudando de vida literalmente ali. Então, assim, a gente fica muito, muito grato e eu acho que é um pouco de reflexo disso, dessa sociedade nossa, desse respeito entre nós que transparece para o corretor, para o gestor e para o nosso time administrativo. Você falou de uma coisa que me deu um insight. Quem está na liderança de uma grande empresa, tem números expressivos igual vocês têm, geralmente as pessoas sugerem, dizem que essas pessoas não podem demonstrar fraqueza, não podem demonstrar que está num dia ruim, igual você citou ali, que às vezes você percebe que um outro está num dia ruim. Você considera que isso é necessário? Você tem que ser quase que um personagem em alguns momentos, assim, de não deixar o seu lado pessoal influenciar no seu lado profissional? Não, isso é fato, mas tem uma coisa lá também que a gente que faz muita diferença, é ser humano. Pô, isso é fato. Todo mundo vai ter um dia ruim. Todo mundo vai ter um dia ruim, todo dia vai ter um momento ruim, então a gente é muito de saber absorver isso, inclusive nós mesmo, como eu te falei, vai ter dias que talvez eu não esteja no meu melhor momento, então a gente tem que ter essa maturidade. Pô, cara, toca hoje a reunião, fala mais, por favor, hoje eu não tô muito legal não. É difícil, mas vai ter, pode acontecer e vice-versa. Então, o que faz, acho que muita diferença, cara, é essa gestão mais humana nossa, de verdade, assim, a gente tem esse perfil. Ambos, os três, sabem lidar muito bem com essa parte, sabem tocar muito bem esse lado. Aí, igual eu te falei, tem perfis, obviamente, um é mais explosivo, um bate mais, um fala mais anel. Eu sempre brinco que eu sou meio... Você falou de perfil, né? Tipo, o Santana é um cara mais comedido, mais calmo. O Pedro já é um cara mais explosivo, eu tô no meio termo ali dos dois ali, eu brinco. Mas dá muito certo. Não à toa a gente tá conseguindo fazer o que a gente tá fazendo aí de uma maneira muito legal, assim, de uma construção de uma amizade muito bonita entre nós, que transparece para a nossa empresa, de uma gestão mais humana, com os nossos colaboradores principalmente. Então, hoje o que a gente mais preza é o ambiente da chácara, como eu te falei. E não tem como ter um ambiente bom, não tem como ter um ambiente leve, onde um sócio é brigado com o outro, um diretor bate boca na frente das pessoas, não respeita ninguém, eu vou lá e distrato a minha funcionária, eu vou ali e falo, cara, tem uma coisa que a gente não topa, a única coisa que hoje causa desligamento na Sharks, principalmente a falta de respeito. Lá a gente não topa de jeito nenhum. E é com qualquer pessoa, independente. Se é com o seu parceiro do lado ali, o corretor, ou com a nossa copeira, ou com a nossa recepcionista, não importa quem seja. Distratou, o cara pode ser o melhor corretor, o melhor gestor. Então isso faz o ambiente ser bom. Isso faz o nosso ambiente ser agradável. Tanto que na nossa festa, cara, é literalmente todo mundo. É muito difícil de alguém faltar, justamente porque quer fazer parte daquilo ali, sabe que faz parte daquele, tanto do resultado quanto do ambiente, quanto do fortalecimento da cultura da nossa empresa. Porque não adianta nada nós três termos uma cultura e essa cultura não fosse repassada para o nosso time e o time não cuidasse dessa cultura, não cuidasse desse ambiente, né? Porque muitas vezes nem nós estamos ali no dia a dia, tem hora que você está fora fazendo uma reunião, então
precisa disso, né? Hoje os maiores defensores e detentores da nossa cultura é o nosso time. Falando sobre você mesmo, assim, sobre a sua trajetória, eu falei mais cedo aqui durante a entrevista que você acabou de comprar uma Porsche e tudo mais, mas como é que foi o início? Porque o pessoal vê a Porsche agora, o Douglas lá, tirando uma foto com uma Porsche amarela, bonita, e fala, pô, o Douglas tá bem, hein? Já nasceu rico, herdeiro. Nasceu herdeiro, né? Herdeiro. Como que foi seu começo? Cara, assim, eu comecei no mercado imobiliário muito novo, com 18 para 19 anos. Antes disso, eu tentei jogar futebol profissionalmente, joguei até meus 18 anos ali, até onde eu Onde que você consegui, joguei no Vila, joguei na Aparecidense, de forma mais, já nesse lado, né, mais fiz categoria de base do Goiás, passei pelo Campinas, tive inclusive uma época muito boa no Campinas, depois fui pro Vila. Mas é palmeirense. Palmeirense e Goiás. Igual o Pedrão. Palmeiras e Goiás. Então assim, cara, mas na época que eu fui pro mercado imobiliário, eu realmente assim não tinha credibilidade. Eu era visto aquele cara que não gostava de estudar, que, né, perante a família, muitas vezes a gente não entende o sacrifício que é o mundo do futebol, via como, não, cara, joga futebol, tipo, mas o que você faz? Não, joga futebol, mas não trabalha, não? Tipo isso, né? As pessoas não imaginam o quanto tanto que o mundo do futebol realmente é cruel, o quanto que te cobra. Treinava 2 períodos, enfim, tive várias lesões, hoje eu tenho 6 cirurgias no joelho, você tem uma ideia, muito novo, mas machuquei muito, tive muitas contusões. E aí, na época que eu realmente tomei a decisão de parar, cara, foi nessa virada ali pro 18 para 19 anos. Falei, cara, não dá mais, sentindo dor demais, não é isso que eu vou dar conta de fazer pela minha vida. E aí eu na academia, conversando com um amigo meu, de forma bem... Falei, preciso arrumar um emprego, preciso arrumar alguma coisa. Eu tinha compro o carro do meu cunhado, precisava pagar as parcelas, eu tinha o dinheiro pra pagar as 3 primeiras parcelas do carro. Na época, eu acho que a parcela era 500 e poucos reais. Eu tinha literalmente dinheiro pra pagar 3 parcelas. Se acabasse o dinheiro, não tinha nem... Tinha que virar o que faria com o carro, né? E aí, conversando, o Mário, cara, dono da AWM, que até hoje ainda tem lá a AWM lá, o Mário viu a minha conversa e falou, cara, já pensou em ser corretor de imóveis? Eu falei, Mário, eu só sei que vende imóvel, amigo, mas falar que eu sei como é que é a profissão, o que tem que fazer, como funciona, não faço ideia. E aí ele me convidou, fui na empresa, tomei na época um café com ele, fui conversar, o jurando que tinha salário, eu falei, e o salário, Mário, quanto que é? Porque eu tenho que pagar o carro. Eu falei, Douglas, é por mérito, pelo que você faz, mas ele me mostrou umas perspectivas. Falei, cara, se você fizer uma venda aqui de X valor, você ganha Y. Eu falei, pô, na época eu ganhava 800 reais, se tem uma ideia, pra jogar bola. Ganhava um salário, né? Na época o salário mínimo era 800 reais, se eu não me engano. E, cara, não faz, pô, bom demais, né? Isso não é verdade, não. Aí, meti as caras, fui trabalhar. Deus foi muito bom pra mim. Eu falo que talvez se eu não tivesse medido num período curto, cara, pelo meu momento, eu entrei de uma forma totalmente errada, que eu até falo que entrei literalmente quebrado, sem R$1 de reserva, sem nem ter vestimenta. Eu ia trabalhar igual o Agostinho Carrara, calça jeans pregadas, sabe aquelas calças jeans pregadas, sapato bico fino, camisa xadrez da Hollister, que é a única que eu tinha mais social, vamos dizer assim. Não, parecia o Zé Bonitinho. E aí, acreditei. Na época ele só falou assim, cara, tem um negócio aqui que ninguém gosta de fazer, mas que dá muito certo, já deu muito certo. Inclusive, uma das maiores histórias de sucesso do Mário era vendendo dessa maneira, que era o famoso pirata. Você montar uma tenda num lugar estratégico para um próximo lançamento, colocar uma testeira ali com informações do produto e de repente você ficar num lugar onde as pessoas param para trocar ideia, para conversar, para tirar dúvida e você ir ali pegando contato, telefone. O raiz, né? O raizão mesmo, que eu não tinha relacionamento, cara. Se eu fosse ofertar para dentro da minha família, o povo ia me xingar, porque como é que o cara até ontem que era visto como um cara que não vai dar certo, o cara que, porra, né? Então assim, e aí falando um pouco, né? Eu vim de uma família extremamente humilde. Nasci ali no Morro do Macaco mesmo, ali na Vila Romana, né? Fui criado ali até meus 9 anos. Então, assim, tenho vergonha nenhuma da minha história, vergonha nenhuma da minha trajetória. E aí, então, até teria muita dificuldade de ofertar para amigos. Meus amigos também eram tão quebrados quanto, então não teria condição de vender um imóvel para algum amigo meu ali naquele momento. Então foi isso, cara. Eu fui pra rua. E aí, com 20 dias, cara, eu fiz 15 para 20 dias, eu fiz minhas primeiras vendas. Na época que lançou o Euro House, você lembra do Euro House? De casa ali no Parque das Laranjeiras. Eu fiz da Euroamérica, eu fiz um pirata ali. Vendi na época 3 casas, cara, do Euro House nesse pirata, 100% desse pirata. Na época, cada venda me dava, acho que quase 7 mil reais de comissão, eu acho, cara. Assim, na hora que eu peguei o dinheiro, eu fiquei besta, doido. Tem lógico, eu lembro de eu ligar pro meu cunhado, falei, liga no banco lá, pra onde é que tá essa porra desse carro, né? Aí ele ligou pra minha mãe, o que o Douglas tá fazendo aqui? Não tem lógica, até ontem não tinha o dinheiro da parcela, hoje tem o dinheiro pra quitar o carro. E aí foi muito bom, mas eu achei que o dinheiro era infinito, né? Porque ganhava 800, peguei quase 21 mil reais na época, acho que 20 mil reais na época, com as 3 vendas.
E aí eu falei, bicho, não vai acabar mais, eu ganhava 800 e dava pra Todo viver, mês pô. era assim, Achei. E aí, mas esse foi o início da minha trajetória, foi muito bom. Eu fiquei praticamente 3 anos, cara, ali da minha profissão, vendendo dessa forma. Fazendo bons piratas, em bons locais. Me tornei um especialista nisso mesmo, né? antecipação mesmo. E o local estratégico. Eu ia para trabalhar 2 meses antes do lançamento, 3 meses em alguns produtos. Eu fui o campeão de vendas na época do gente, o Europark. O Europark mesmo, o meu pirata na época virou plantão oficial. Eu fui lá para aquela tenda daquela parte de cima ali do Alphaville, que onde está o stand hoje da Euroamérica ali. Uhum. Meu pirata ficava bem na esquininha ali, então peguei muito contato, muita gente. Na época eu vendi mais de 11 apartamentos lá no Europark. Vendi super bem, de pirata, 100% conversando com as pessoas, fazendo esse trabalho. E aí depois fui tendo convites, né, para ir evoluindo dentro da profissão. Então eu falo que eu passei por tudo dentro da profissão mesmo. Eu fui corretor de imóveis, fui gerente de incorporação, fui gerente comercial por um bom tempo, fui diretor de uma outra imobiliária aqui em Goiânia, que era a Alpha Center na época. Aprendi muito revenda lá com o Wilson, sou muito grato ao Wilson, que eu aprendi realmente de revenda, porque até então eu só tinha trabalhado lançamento, então tudo que eu sei de revenda, aprendi muito com o Wilson. Ele é uma grande referência, né, na parte de revenda em Goiânia. E aí depois tive o convite de novo para dei um passo para trás, né? Me tornei diretor comercial muito novo, com 23 anos, você ter uma ideia. Então eu percebi, faltava ainda algumas coisas, sabe? Talvez não era dali para frente ainda, precisava dar um recuo, então voltei de novo para gerente comercial, pela Urbis, depois passei pela aí, foi quando eu tive o convite do Pedro para ir para Adão. E aí na Adão, onde teve todo, aí acho que aí da Adão para frente, muita gente já conhece da história, já passa, mas fui gerente campeão na Adão Intenso lá, vendemos muito bem no ano. Fui na época o diretor mais novo de tempo de casa e também de idade para assumir o cargo de diretor na Adão Imóveis. Meio que quebrou um paradigma ali, né? Que precisava ter 5, 3, 4 anos de Adão para poder se tornar diretor. Eu provei que não, então me tornei diretor na Adão com 11 meses de casa, para você ter uma ideia. Com resultado. Com resultado. Em cima de resultado, em cima do que eu acreditava, da maneira que eu acreditava que tinha que ser feito. E graças a Deus, Deus colocou as pessoas certas, nos lugares certos, nos momentos certos, onde a gente construiu essa amizade, eu, Pedro e Santana, pra gente chegar onde a gente está hoje. Mas a trajetória é mais ou menos essa aí. Quem vê hoje... Não imagina. Não imagina tudo que você rasguei teto de carro, de tenda, tudo que você imaginar. Pensa num carrinho batalhador, foi meu Palinho, meu primeiro carro. Esse eu dou valor. Se eu pudesse voltar atrás, hoje eu comprava ele. Eu não sei onde ele tá, mas eu comprava só pra ter. Imagino. E acho que é isso, cara. Saber mais sobre a sua história. As pessoas têm o hábito, às vezes, de julgar só pelo que elas acham que é, né? E acho legal a gente mostrar esses resultados. Eu vejo que tem muito corretor hoje que está pegado ao digital, só quer fazer conteúdo para... Acha que é só isso, né, cara? E o digital tá chato, né? As pessoas estão cansadas de ver propaganda de gente querendo vender o tempo inteiro e as pessoas não estão investindo em relacionamento, no raiz, de sentar ali, vamos conversar, deixa eu te ouvir, deixa eu saber o que você tá querendo. É o que a gente fala muito isso lá, cara. Tá faltando muito isso. Né? E outra, o corretor tá muito focado hoje em dia no digital, no intuito de viralizar. Não no intuito de vender. Tá ali, tipo, não, será que meu vídeo vai viralizar? Será que eu vou ter curtida, vou ter comentário? Cara, eu quero resultado, quero dinheiro no bolso, quero poder vender. Então, hoje, cara, voltou muito, sem dúvida nenhuma. Eu também acho que o nosso digital tá de uma forma ainda acho que saturada, tá chato. E quem sai dessa mesmice é quem tá talvez se destacando, ou muitas vezes voltando pro tradicionalzão, esquecendo né, voltando realmente para apresentação como um todo, gerando conhecimento pro cliente, tirando dúvidas realmente do cliente. Mas para mim, cara, uma coisa que nunca vai se perder é a questão do tete-a-tete ali, do relacionamento, da primeira abordagem, de você realmente já construir algo ali com aquele cliente ali. Para mim, isso para mim é o mais mágico da venda, para mim é isso, sabe? É realmente uma pessoa que nunca te viu, não te conhece, e de alguma maneira você despertar, né, uma coisa legal ali, numa abordagem bem feita, de uma maneira legal, com um sorriso no rosto, né, sendo proativo para as coisas acontecerem. E a gente vem voltando muito para isso, cara. A Sharks mesmo vem fazendo muitas essas ações off e muitas rodadas de negócio, justamente para ter esse momento, para ter esse tete-a-tete, para ter esse encontro ali pessoal, para gerar essa conexão, gerar esse respeito, né, gerar essa proximidade do cliente conosco. Então, a gente acredita muito nisso, sem dúvida nenhuma, e é o que a gente mais bate ali na Sharks hoje para a galera realmente fazer. O digital é maravilhoso, não estamos aqui falando nisso de forma alguma. Tem muito espaço, inclusive, ainda para crescer com as ferramentas de hoje em dia, né, inteligência artificial, essas coisas.
Mas eu acho que não é só isso. Na minha visão, tem que ser isso. E é igual eu falo, né? Tem que ser um mais. A nossa profissão, ela permite com que a gente explore, na minha visão, tudo. Tem necessidade. Na época, se eu fosse bem relacionado, eu poderia tanto fazer o pirata quanto usar relacionamento, mas não tinha. Então, primeiro eu tinha que construir o relacionamento. Inclusive, boa parte da minha base de clientes, cara, assim, de clientes fiéis mesmo a mim, que até hoje compram comigo, me indicam, gostam de cuidar dos negócios dele. Cara, é desses clientes que lá atrás conheci numa tenda, num pirata fazendo. Então, sou muito feliz, muito grato a Deus por tudo que eu precisei passar para estar onde eu estou, sabe? Eu acho que isso é muito bom porque a gente aprende a valorizar, aprende a dar valor mesmo. Eu não conheço nenhuma história de alguém que cresceu na vida e que conseguiu realizar muita coisa que tenha conseguido isso na zona de conforto. Zé. Nenhuma história. Acho que nem um herdeiro. Se você deixar um herdeiro na zona de conforto, ele perde o que ele tem. Perde o que tem. Então, pelo contrário, ele não evolui, né? Mas as pessoas hoje parecem que estão querendo resultados sem muito esforço. Acho que é um ponto que a gente precisava bater mais, essa né? reflexão aí, porque tem que se esforçar, não tem que ter a contrapartida, céu, né? Você tem que fazer a sua parte. E é uma coisa que eu sempre tive comigo, cara, assim, muito claro, que a gente nunca recebe mais do que a gente está preparado a receber. Você pode até receber por um período, mas logo sua renda cai. E uma coisa que o mercado imobiliário me trouxe, e eu falo isso até nas mentorias, mostro inclusive números, eu nunca ganhei, cara, no ano seguinte menos do que eu ganhei no ano anterior. A profissão de corretagem me permitiu, nesses 11 anos de profissão, todos os anos melhorar a minha renda de alguma maneira. Não estou falando que melhorou de um ano para o outro 100%, já teve caso de sair de um ano ganhando X, né, por ano, porque eu tenho isso planilhado, então eu mostro para os meninos que eu sou extremamente organizado, cara, eu gosto muito disso, gosto muito de números, igual eu brinco, isso é uma coisa que eu investi muito, como eu fui um cara que não estudei da maneira tradicional, eu sempre gostei muito de buscar conhecimento naquilo que fazia sentido para mim. Então, investimentos. Então, eu sou um cara que sempre gostei de bolsa de valores, de entendimento sobre isso, de entender sobre imóveis, sobre fundos imobiliários. Então, eu sempre estudei muito, gostava de finanças pessoais. Então, aprendi a construir planilha, aprendi a mexer em planilha de uma maneira bacana, profissional, aprendi. Então, eu gosto dessa organização, principalmente do lado financeiro. Tanto que eu estou preparando um treinamento lá para o nosso time sobre isso, né, sobre finanças pessoais, que eu vejo que é o que mais hoje mina e tira a produtividade do corretor de imóveis. Porque quando o cara está apertado, quando o cara não está com as contas em dia, é o que faz o cara, inclusive, repensar a profissão. E a gente já viu o caso lá, o que me fez realmente criar esse treinamento foi ver um corretor nosso lá, que eu mostrei para ele matematicamente falando que ele ganhou na média de 14 mil reais por mês, dentro do período que ele esteve como corretor, e o cara estava saindo para ganhar 4 mil reais e 500 fixo, porque não tinha controle financeiro e não estava sabendo lidar, e era melhor voltar para 4.500 fixo do que ganhar 12 mil de forma anual, mas de forma sazonal. Talvez um mês não ganhe muito, mas no outro já ganha mais, e o cara não saber lidar com essa oscilação das nossas rendas, né? Mas eu tenho isso planilhado, cara, isso é muito bom. Então, assim, é uma profissão que quanto mais você for crescendo de conhecimento e de base de cliente, de pessoas que confiam no seu trabalho, é muito difícil, cara, de sua carreira não ser uma coisa... Uma curva ascendente, justamente. Então, assim, é uma coisa que eu fui atentar o ano passado. Quando eu fui fazer um treinamento, eu vi que minha renda nunca foi menor no ano seguinte do que foi no ano anterior, cara. Eu sempre, de alguma maneira, aumentei minha renda de forma anual ali. Que seja 10 mil reais a mais no ano, mas eu ganhei sempre mais dinheiro no ano seguinte do que no ano anterior. Até hoje. Então, é muito isso, essa construção de credibilidade, construção de conhecimento no que você faz, construção de base de clientes, de carteira. Mas para mim o principal, cara, conhecimento. Acho que o conhecimento ele realmente abre portas e faz você ganhar mais. Por isso que eu sempre falo, talvez você vá ali e faz uma venda que você ganha R$1 milhão, mas se você não se preparar para aquilo, não vai se tornar realidade de novo e muitas vezes você ainda perde ou gasta errado esse dinheiro, esse 1 milhão ainda. Então, buscar conhecimento é uma coisa que a gente preza muito dentro da Sharks. Por isso que a gente faz tantos treinamentos e tem tanta entrega pro nosso time no que cabe a isso. Muito. Porque a gente sabe que eu acho que o que a gente acredita é realmente educar o nosso corretor de uma maneira inteligente, de uma maneira sensata, de uma maneira verdadeira do que é essa profissão, do que ela pode se tornar. Falando sobre um outro assunto aqui, acho que até pra gente encerrar, um ponto que sempre me faz refletir sobre o mercado imobiliário, eu
tive 163 vendas na minha carreira até agora. Não é um número, eu não estou competindo com ninguém, eu só É com falo você mesmo. como eu consegui ter uma certa constância mesmo tendo várias outras funções. E não é Hoje, fácil, né? Ainda mais hoje. Você tem uma atividade que te toma muito sim, tempo. hoje eu nem tenho tanta disponibilidade para ser corretor, mas estou sempre vendendo alguma coisinha ali também. Mas o que mais me faz refletir não é como eu mudei financeiramente de vida, é como eu consegui, de alguma forma, participar do resultado de quem confiou em mim essa responsabilidade Sem ali. dúvida. De alguém que estava comprando o primeiro imóvel, de alguém que estava saindo do imóvel mais simples para um melhor, fazendo aquele upgrade, de um investidor que comprou um imóvel, esse imóvel valorizou e ele ganhou dinheiro com Rentabilizou, né? aluguel. E o quanto eu participei da história de todas essas pessoas que eu estou citando aqui, que de alguma forma fizeram um negócio comigo. De forma efetiva, né? E aí eu fico pensando, para quem tem uma imobiliária que fez 1.400 vendas em 2 anos e pouco, como que é esse sentimento para você de saber que você lidera um negócio que transforma a vida das pessoas, literalmente? Cara, entra muito esse lado do propósito, né? A gente vê que, graças a Deus, as coisas vão passando, igual você falou, saindo um pouco só desse lado financeiro e se tornando algo de propósito de vida mesmo, de realmente poder levar isso para mais pessoas, vamos dizer assim, fazer o nosso negócio ainda ser ainda maior, poder proporcionar ainda mais. Mas o que mais nos encanta, sem dúvida nenhuma, é essa mudança de vida dos nossos corretores e, consequentemente, de quem faz negócio conosco, né? De quem compra conosco, que seja para moradia própria, que seja para investimento, que seja para um ponto de apoio, que alguma coisa. Sempre tem uma história por trás de uma aquisição de um imóvel, né? A gente sempre fala isso. Sempre tem um porquê da compra daquele imóvel. E a gente nunca, independente de qual porquê seja, a gente valoriza muito isso. E para mim, cara, é igual falando, é uma construção de um propósito. E o que mais nos deixa feliz é isso, é hoje o nome da Shark ser tão bem falado. E muitas vezes a gente nem... E outra coisa que mais nos agrada é que muita gente hoje conhece a Sharks, mas não necessariamente conhece o Douglas, ou conhece o Pedro, ou conhece o Santana. Não necessita mais coligar só a nós, o nome da nossa empresa. É uma das coisas que a gente mais brinca e quer que aconteça. É que amanhã a Shark seja muito maior do que Douglas, Pedro e Santana. Que seja muito maior do que nós três, seja muito maior do que os nossos próximos sócios, do que os sócios que a gente já está construindo. Que a Sharks não seja ligada a isso, que a Sharks seja ligada a uma empresa realmente gigante, uma empresa grande, uma empresa que proporciona essa mudança de vida, que as pessoas saibam quem é a Sharks por mérito e resultado da Sharks, da empresa Sharks, não necessariamente por quem nós somos como donos, entendeu? Então isso vem acontecendo, cara, graças a Deus, assim, vem de pessoas chegarem, tipo, igual teve um caso agora recente, conversando com o meu tio, nossa, cara, pô, não sei o que, tem uma empresa que tá arrebentando, Sharks Imobiliário, não sei o que, e conversando com o meu tio, e ele inclusive já tinha me visto. E não ligou uma coisa à outra, assim, aí meu tio, não, é do meu sobrinho, não sei o que, tal, do Douglas, e, nossa, cara, verdade, não sei o que. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz desse reconhecimento pra empresa, sem necessariamente ter que ter esse reconhecimento para nós. A gente não tem essa vaidade, de verdade, a gente não precisa dessa vaidade, a gente quer que, na verdade, a Shark seja muito grande, que cria um equity gigantesco, que cria valor de marca mesmo, muito mais do que nós como dono. Bacana. Fico muito feliz com a nossa conversa aqui mais Também, uma meu vez. irmão. Quanto tempo que deu de entrevista, Pedro? Vai completar 1 hora. Uma hora de Passou entrevista. rápido, A hein? gente vai falando de vários assuntos aqui, com certeza. Obrigado, meu irmão. Quem assistir tudo vai ter uma aula aqui, né? Vai saber mais sobre a Shark, sobre a cultura, sobre a sua história. E a gente vai fazendo os cortes também para ir divulgando nas redes sociais aí assuntos específicos. Foi um prazer te receber aqui. Prazer também. Desejo muito sucesso para a Sharks. Pode me chamar para as festas, viu? Pois é, tem que chamar mesmo. A gente vai ter agora, se Deus quiser, nesse mês de agosto, a gente tende a bater o recorde da nossa empresa. Final de ano também a gente já está preparando já, porque a nossa do ano passado foi a disparada a mais falada, né? A gente quer fazer algo tão bom quanto. A gente já está fechando ali, organizando tudo, já fechamos espaço, já fechamos as coisas. Mas é isso, cara, queria só deixar um recado final. Claro. Pô, a Sharks, ela realmente estamos de porta abertas, prontos para receber pessoas, prontos para receber bons profissionais, pessoas que queiram crescer, que queiram realmente entender o que é a nossa cultura, entender o que é a nossa empresa, entender como que a gente faz, né, tudo isso acontecer. Por que as pessoas que quando vão para a Sharks não querem sair da Sharks? Acho que é muito bacana isso, a gente dá muito valor, e aí vocês vão ver que é realmente o que faz a diferença na vida do corretor, sem dúvida nenhuma, é ter um ambiente de prosperidade, um ambiente que te proporciona realmente fazer mais negócios, vender mais, conquistar mais. E a gente preza muito por isso. E só deixar esse recado final, Sharks está de portas abertas para todo mundo que queira entender um pouco melhor sobre a nossa empresa. Bacana, a gente fica por aqui. Em breve a gente volta com mais uma entrevista especial aqui na Ultimob.